Minhas lindezas do segundo ano, coração tá aqui apertadinho de saudade de cada um de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre predicado e os tipos de predicado. Vamos iniciar definindo o que é predicado. É aquilo que se declara a respeito do sujeito. Quando identificamos o sujeito fazendo uma pergunta para o verbo da oração, identificamos também o seu predicado. Nele, sempre haverá um verbo ou uma locução verbal. Então, pessoal, é importante vocês lembrarem. Não existe predicado sem verbo, ok? Vamos agora ver como a gente identifica o predicado na oração no exemplo a seguir. Os estudantes protestaram contra a corrupção. Primeira coisa, precisamos identificar o verbo da oração. Nesse caso aí, o verbo é protestaram. Eu pergunto, quem protestaram contra a corrupção? A resposta, os estudantes. Então, os estudantes vai ser o meu sujeito. Se o predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito, o que estão declarando aí sobre os estudantes? Protestaram contra a corrupção. Então, aí vai ser o nosso predicado, tá? Agora, vamos aos tipos de predicado. Vamos começar pelo predicado verbal. É quando o núcleo do predicado é um verbo nocional, ou seja, um verbo de ação. Vamos lá, núcleo do predicado é a parte mais importante do predicado. Olha, o professor corrigiu as provas. Temos aí o sujeito, né, que é o professor, e corrigiu as provas vai ser o nosso predicado. E o núcleo desse predicado vai ser um verbo de ação, que é corrigiu. Então, nós temos um exemplo de predicado verbal. Logo após, nós veremos o predicado nominal, quando o núcleo do predicado for um nome, substantivo ou adjetivo. O predicado nominal é composto por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Duas informações importantíssimas que nós não podemos esquecer. Verbo de ligação. Quem aí lembra quais são os verbos de ligação? Anotei aí para vocês não esquecerem. Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer e andar. Lembrando, esses verbos aí, eles dão uma direção que podem ser de ligação, mas há casos em que eles podem indicar ação. Tudo vai depender do contexto em que ele estiver inserido. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Se eu disser que eu ando pela rua, ando aí vai estar indicando ação. Agora, se eu disser que eu ando triste, aí vai ser um verbo de ligação, pois vai indicar o estado em que eu me encontro. E o predicativo do sujeito? O que é o predicativo? Nós estudamos na semana passada sobre o predicativo. O predicativo é aquilo que dá qualidade ao sujeito e ele sempre vai estar também ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Então, observem aí que o verbo de ligação é o protagonista aí do predicado nominal. Vamos a um exemplo. Os alunos continuavam desconfiados. Sujeito, alunos, os alunos, não é isso? E o que está declarando sobre eles? Continuavam desconfiados. Continuavam aí, está indicando ação? Não, ele está ligando o sujeito a uma característica, a um adjetivo. Então, continuavam aí é verbo de ligação. O meu núcleo vai ser desconfiados, que é o adjetivo, funcionando também como predicativo do sujeito.
Então, nesse caso, temos um predicado nominal. Agora, para finalizar, vamos a um exemplo de predicado verbo nominal. É assim chamado por ser resultado da fusão de um predicado verbal com um predicado nominal. No predicado verbo nominal existem dois núcleos: o verbo, que é o predicado verbal, e o predicativo, que é o predicado nominal. Agora sim, vamos ao exemplo. Os alunos observaram aquela cena emocionados. Observem. Qual é o verbo da oração? Observaram. Observaram está indicando o quê? Ação ou uma ligação, um estado? Observar é ação. Então, eu tenho o núcleo do predicado, um verbo de ação. E depois, nós vamos ter emocionados. Quem que está emocionado? Não são os alunos, que é o sujeito? Então, emocionados é um adjetivo que é uma qualidade do meu sujeito. Então, nós temos aí um núcleo do predicado que é uma qualidade, que é um adjetivo relacionado ao sujeito. Por isso, nesse caso, nós temos o predicado verbo nominal. Ok, meninos? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Um grande beijo para cada um de vocês.